Então, pessoal, vamos lá que a gente agora vai começar a primeira matéria do nosso curso de auditoria. Então, o primeiro tópico de auditoria, vamos para o slide aqui, que eu vou falar um pouquinho do conceito de auditoria, mas em relação ao estudo da auditoria para concursos. 2007, eu sei que alguns, ou a maioria de vocês ainda não era concurseiro em 2007, isso faz bastante tempo, né? Já são 10 anos, mas até 2007, eu falo porque eu sou dessa época, tá? Eu sou concurseiro dessa época, mas pode ser que alguns concurseiros dessa época também já estejam estudando para outros concursos. Ah, eu estudei para determinado cargo, agora eu quero receita. Bom, então se você é concurseiro antigo, você vai lembrar que até 2007, basicamente, nós estudávamos em auditoria a NBC T11, que eram as normas brasileiras de contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade, voltados para a auditoria independente das demonstrações contábeis, né? Então, auditoria independente das demonstrações contábeis. Isso ocorria de forma bem equilibrada. Enquanto a ESAF costumava, grandes concursos, né? A ESAF costumava cobrar auditoria independente nos concursos da Receita Federal, o CESP costumava cobrar auditoria governamental nos concursos deles, nos concursos do TCU, por exemplo. Em 2000, a partir de 2017, nós tivemos a entrada de algumas normas nos concursos, algumas normas passaram a ser cobradas e deram uma balançada no estudo de auditoria para concursos. Então, eram normas do Instituto de Auditores Internos, normas da Intosai, que são relacionadas ao controle externo, particularmente do Tribunais de Contas. O COSO, COSO 1 trata de controles internos e COSO 2 trata do gerenciamento de riscos. Enfim, governança corporativa, uma série de assuntos que não eram cobrados até então, não vinham sendo cobrados até então. Então, o edital do TCU, se eu não me engano, do TCU 2007, cobrou. E na época, foi um alvoroço porque ninguém conhecia nada. O pessoal, caramba, e agora, como é que eu estudo isso? COSO, Intosai, nunca ouvi falar. O pessoal estava acostumado, né, a uma forma de estudar auditoria. Pois bem, todo mundo teve que se virar. Em 2008, o edital da CGU, já é ESAF, né? 2008, CGU, ESAF repetiu esse padrão. E também em 2008, CESP para o TCU também repetiu esse padrão, tá ok? Então foi uma novidade. Então, de 2007 a 2009, nós tínhamos, além da NBC T11, e não era só essa norma, tá? Essa era a norma base, mas tinha uma série de normas além disso, tá bom? Nesse período aqui, então, a gente tinha que estudar isso aqui, isso tudo aqui. Aí, em 2009, todo mundo tranquilo, finalzinho do ano, final de dezembro, o CFC editou uma série de normas. Novas normas de auditoria. E a partir daí, a auditoria para concursos passou a ser completamente diferente. Em primeiro lugar, a NBC T11 foi revogada, entrou em seu lugar a NBC TA 200. E a partir daí, sua sequência. 300 que tratava de planejamento, 500 que tratava da execução das evidências, 700 de relatórios, enfim, nós tivemos novas normas de auditoria. Então, a partir de 2009 mudou tudo. Hoje, nós temos as novas normas de auditoria, mas o que ainda costuma ser cobrado, aspectos de auditoria governamental. Tudo tranquilo? Em 2016, eu comentei já com vocês, houve uma atualização dessas normas que foram publicadas em 2009. Então, aqui nós tivemos uma atualização das normas. Então, a partir de hoje, a partir de 2017, nós temos normas de auditoria atualizadas para as demonstrações contábeis, auditoria de demonstrações contábeis, mais auditoria governamental, que também costuma ser cobrada com bastante ênfase. Tá bom? Como vocês viram, como vocês devem ter observado no nosso cronograma, no cronograma das nossas aulas para Receita, nós vamos dar o foco que a ESAF deu para a Receita no último concurso, que foi a auditoria independente das demonstrações contábeis, com um final voltado
para a auditoria governamental. Tranquilo, então? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Qual seria o foco para a Exafia no caso da Receita Federal, por exemplo? No caso do concurso da Receita, a gente tem o raio-x da Receita lá no site que dá para tirar bem essas informações, tá bom? Então, vamos prosseguir. Algumas noções de controle. Eu tenho uma caneta. Então, pessoal, vamos olhar aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho uma caneta. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque eu quero dizer para vocês que esse é o meu único patrimônio. Eu sou o dono de uma caneta, só. É o meu único patrimônio. Nada mais é meu, né? Roupa emprestada, enfim, esse é o meu patrimônio. E eu tenho que cuidar desse patrimônio. Porque é meu único patrimônio, eu quero tomar conta dele. E como ele é muito pequeno, ou seja, é uma única caneta, eu normalmente sei onde ela está, o que está sendo feito dela. Se eu emprestar para um de vocês, eu vou saber para quem emprestou. Se eu deixar no bolso, se eu deixar no trabalho, se eu deixar em casa. Normalmente, por ser o meu único patrimônio, eu vou saber onde que esse patrimônio está e da maneira que está sendo cuidado, utilizado. Tudo bem? Fácil, né? Agora imaginem se eu tiver 10 canetas. Eu tenho 10 canetas, ou seja, um bolo de caneta. Bom, se eu tiver 10 canetas, é mais difícil de cuidar dessa única caneta. Então, eu não vou conseguir colocar as 10 canetas no bolso, desde que eu esteja normal, não vou colocar 10 canetas juntas no bolso. Vou emprestar uma para um de vocês, outra para um outro professor, outro para a equipe aqui, enfim. No final, eu posso perder esse controle das canetas, porque é um patrimônio um pouco maior. Concordam comigo? Agora, imaginem se eu tiver um estoque de 10 mil canetas. Bom, se eu tiver 10 mil canetas em estoque, ou eu contrato uma pessoa para me ajudar a tomar conta dessas canetas, ou eu vou ter que passar o dia inteiro só olhando o estoque de 10 mil canetas. Concordam comigo? Então, essa é uma noção de controle. Quanto maior o meu patrimônio, maior a minha necessidade em contratar alguém para me auxiliar na gestão desse patrimônio. E com as empresas também foi dessa forma. Vamos para o slide agora que eu vou fazer alguns desenhos mal rabiscados para vocês entenderem aqui como é que funcionou lá atrás quando as empresas eram muito pequenas. Então eu tinha empresas pequenas, várias empresas pequenas, que eram administradas por seus proprietários. Então eram empresas familiares, empresas que foram passando de geração para geração, e esses proprietários não viam dificuldade em cuidar desse patrimônio, desse pequeno patrimônio que eram essas pequenas empresas. Com a evolução das empresas, basicamente no sistema capitalista, eu passei a ter empresas maiores. Empresas maiores formadas por vários proprietários. Então eu passei a ter vários proprietários de uma mesma empresa, que nós podemos chamá-los aqui, didaticamente, de acionistas. Né? Os proprietários, vamos colocar aqui, ó, acionistas dessas empresas. Da mesma forma que na questão das canetas, aqui agora eu vou ter dificuldade, eu, dono, proprietário, de fazer a gestão desse grande patrimônio. Por quê? Porque, primeiro, são vários proprietários. Segundo, que eu não vou dar conta de ficar o dia todo tomando conta disso. Eu tenho que fazer a empresa crescer e não cuidar do patrimônio só que eu já tenho. É por isso que os proprietários passaram a contratar administradores. Então, esses são os administradores, ó. Não é mais ou menos assim? Bom, agora, a partir do momento que eu contrato um administrador, eu preciso saber como é que esse controlador está, ou melhor, como é que esse administrador está administrando a minha empresa, o meu patrimônio. Por quê? Porque senão os interesses dele, ele tem interesses, claro. Ele tem interesses pessoais, interesses profissionais. Os interesses dele não podem ser diferentes dos interesses dos acionistas. E é por isso que é necessário
Esses interesses têm que ser iguais. E é por isso que é necessário o controle. É por isso que eu preciso auditar. Então, o acionista vai ter que verificar como é que o proprietário, ou melhor, o proprietário acionista vai ter que verificar como é que o administrador está gerindo o patrimônio dele. E aí é que a gente entra para ter uma opinião imparcial, uma opinião de fora, o trabalho do auditor. E auditar nada mais é do que ouvir. Então, o auditor vai ouvir o administrador para saber do administrador como é que ele está gerindo o patrimônio da empresa. E aí, eu falo de maneira bem simples, né? O que é um trabalho de auditoria, pessoal? É simples, eu pego um padrão, um critério. O que é um critério? Critério é isso aqui, ó. O que deveria ser? Como é que deveria ser a administração dessa empresa? Eu pego esse padrão e comparo com o que efetivamente está acontecendo, ou seja, comparo com o que é. Eu vejo o que é, comparo com o que deveria ser, que é o padrão, e o que for diferente aqui, o que eu encontrar de diferença aqui, eu vou chamar na auditoria independente de distorções. Tranquilo? Então esse é o papel do auditor. O papel do auditor é trabalhar em cima do que é, para poder comparar com o que deveria ser e a partir daí emitir uma opinião. E aí a gente já coloca aqui, olha, o que o auditor vai nos apresentar, uma opinião. E essa tela aqui resume toda essa história, toda essa evolução, esse trabalho de cada um desses personagens que estão nesse cenário. Tranquilo? Vamos prosseguir, então? Bom, então, resumindo aqui, a evolução do sistema capitalista, ou seja, empresas maiores, fez com que eu precise de uma avaliação imparcial e independente da situação da empresa. Quem vai me dar essa avaliação, essa opinião? O auditor, né? Por quê? Para que isso? Para que eu tenha confiabilidade na empresa. Bom, se a empresa é grande, se eu quero comprar ações da empresa, eu quero passar a investir meu dinheiro nela, eu preciso conhecer uma expressão que eu utilizo sempre, que é a saúde financeira da empresa. Eu não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar, não vou colocar em qualquer empresa, eu preciso conhecer. E adianta perguntar para o administrador se a empresa está boa ou não? Claro que não, provavelmente não, né? Então, vamos entender que o administrador, ele pode ter até boa vontade, boa fé, mas ele tem interesses que podem ser diferentes do interesse da empresa. Então, eu preciso de uma opinião imparcial, que vai ser o que o auditor vai fazer. Tudo tranquilo até aqui? Natureza da auditoria. Para atingir sua finalidade, a contabilidade utiliza as seguintes técnicas contábeis. Técnicas contábeis, então, utilizadas pela contabilidade. Uma, escrituração, que é o registro dos fenômenos patrimoniais. 2, as demonstrações contábeis propriamente ditas, os balanços, as demais demonstrações, que vocês conhecem muito melhor do que eu. 3, a nossa auditoria, que é a terceira técnica contábil, e a quarta, a análise de balanços, a análise das demonstrações. Ou seja, respondendo a pergunta, professor, qual é a natureza da auditoria? O que é auditoria nesse conceito todo? Bom, a auditoria, então, é uma técnica contábil. Tranquilo? Muito simples, então, respondendo a essa pergunta bastante simples. Vamos lá, então. Conceito de auditoria. A auditoria é uma técnica contábil que surgiu da necessidade de se garantir a veracidade das informações derivadas dos registros contábeis. Ou seja, como eu falei lá atrás, eu preciso ter alguma garantia de que os registros contábeis da empresa são verídicos, que os registros contábeis estão de acordo com o que deveria ser, com o relatório financeiro aplicável àquele tipo de empresa. Tudo bem? Então, a técnica contábil auditoria surgiu disso. A auditoria consiste, então, na verificação
da exatidão e fidedignidade desses dados. Claro, né, se a técnica surgiu dessa necessidade, então ela consiste na verificação dessa exatidão, desses dados contidos nas demonstrações, por meio do exame minucioso dos registros de contabilidade dos documentos que deram origem a eles. Então aí vocês já devem estar, com essa meia hora de vídeo, já devem estar percebendo. Bom, o trabalho do auditor, então, é aplicar alguns procedimentos de auditoria nos registros de contabilidade, nos documentos, para poder verificar se esses dados estão corretos e emitir uma opinião sobre eles. Tudo bem? Prosseguindo, então, na nossa apresentação de conceitos sobre auditoria, vamos pegar um pouquinho de doutrina. Franco e Marra, uma obra de 2011. Auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações internas e externas, ou seja, internas e externas à empresa, relacionadas com o controle do patrimônio. Olha o que eu falei lá na explicação geral. Eu preciso controlar o meu patrimônio, então eu vou ouvir o administrador. Então, o objetivo aqui, controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. Tranquilo? Em 2000, Sá disse o seguinte, que a auditoria, tanto na área pública quanto na área privada, pública, área privada, é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle, mais uma vez, do controle patrimonial, com o objetivo de atestar sua validade sobre determinado dado. Tranquilo? Eu acho que a gente está fechando aqui agora no vídeo já a parte de conceito de auditoria, que é muito simples. A gente está fechando aqui o que é auditoria. Cada um de vocês agora já tem condições de dizer, olha, auditoria é uma técnica contábil que surgiu da necessidade de apresentação de uma opinião imparcial sobre a saúde financeira da empresa, sobre as demonstrações contábeis da empresa, e o foco dela acaba sendo o controle patrimonial. Vamos ver um pouquinho agora da evolução do foco da auditoria. Vamos prestar atenção aqui, porque isso aqui não cai diretamente em prova. Esse slide não cai diretamente em prova, mas dependendo do concurso, eventualmente você vai utilizar bastante esses conceitos aqui para ter uma visão geral da auditoria. Olha só. No princípio, a preocupação, ou seja, o foco da auditoria era contábil. Mas o foco contábil, assim, de forma bem genérica, bem simples, eu vou dizer para vocês que o foco lá atrás era verificar se o débito era igual ao crédito. Não era só isso, eu estou falando para ficar fácil de vocês lembrarem. Olha, lá atrás, foco contábil, débito é igual ao crédito? Ok. A preocupação, então, do auditor era essa. Se o débito era igual ao crédito, né? Para vocês se lembrarem que o foco era contábil. Só que com o passar do tempo, e aí as empresas foram crescendo cada vez mais, o sistema judiciário foi evoluindo e as empresas passaram a sentir necessidade também de, além de verificar os aspectos contábeis, saber do auditor se os aspectos legais também estavam sendo observados. Por quê? Não adianta nada a empresa ter seus balanços de forma adequados, elaborados de acordo com o relatório financeiro aplicável, tudo ok, mas não está cumprindo as leis e normas que deveria cumprir. Aí o que naturalmente vai acontecer? A empresa vai ser punida, sancionada, condenada e vai perder patrimônio. Logicamente, vai perder patrimônio. Tá ok? Então, no segundo momento, além dos aspectos contábeis, o auditor passou a se preocupar também com os aspectos legais. Ele não deixou de se preocupar com os aspectos contábeis, mas ele passou agora a também se preocupar com os aspectos legais. Só que, para a empresa, cuidar dos aspectos contábeis e dos aspectos legais, por si só, também não são suficientes, não é suficiente. Porque é natural que ela queira crescer. Ela precisa aumentar cada vez mais o seu desempenho para prosperar no mercado. Então, com a evolução da auditoria, tanto a auditoria interna quanto externa, pública, privada, a auditoria passou a se preocupar com os aspectos contábeis, aspectos legais e os aspectos de desempenho.
Então, observem que agora, que hoje eu posso dizer que a auditoria, a responsabilidade do auditor é muito maior do que apenas verificar se o débito é igual ao crédito, né? Apenas, eu digo apenas, falando de maneira figurada aqui, tá bom? Então, essa é a evolução do foco que foi dado para a auditoria. Eu tenho isso no campo público, no ambiente privado, eu tenho isso em todos os ambientes da auditoria. Tranquilo até aqui? Prosseguindo, a grande diferença que vocês vão ter que entender na aula, nesse vídeo de hoje, é a diferença entre a auditoria interna e a auditoria externa. E aqui eu estou falando da auditoria no campo privado, auditoria nas empresas, tá bom? Então a gente vai ver aqui que é muito simples a diferenciação, né? A diferenciação principal, que é o seguinte: a interna é o quê? A auditoria interna faz parte da empresa auditada. E a auditoria externa ou auditoria independente, o auditor não faz parte da auditada. Mas eu vou mostrar, a gente vai se aprofundar muito nisso nesse vídeo, porque esse é o ponto mais importante desse vídeo, é o ponto mais importante dessa aula. Vamos lá então, prosseguindo. Pessoal, esse quadrado é uma empresa. Então é uma empresa, uma grande empresa, é uma empresa que precisa, que tem um grande patrimônio, e como nós já vimos, por a empresa ter um grande patrimônio, ela acaba tendo que proteger esse patrimônio. Então, olha só, esse aqui é o sistema criado para proteger o patrimônio da empresa. E esse sistema nós vamos chamar de sistema de controles internos. Então, aí vocês já tiram uma dúvida, já matam uma dúvida comum também para os alunos, que qual a diferença entre controle interno e auditoria? A gente começa a estudar, não tem muita noção da diferença. Hoje vocês com o vídeo de hoje vocês já vão saber. Então, o sistema de controles internos é um sistema feito para controlar o patrimônio da empresa. Então, é um sistema muito importante, não é isso? É um sistema muito importante, está tomando conta do patrimônio da empresa, então eu preciso verificar se esse sistema está bem implementado e se está em funcionamento. Então, vamos ter que colocar mais gente aqui nesse cenário. Quem é que vai entrar nesse cenário aqui, ó? Vai entrar uma equipe, um grupo de pessoas que vai fazer a verificação nesses sistemas. E vai emitir uma opinião, vai apresentar sugestões sobre esse sistema. Quem é essa equipe? Quem são essas pessoas? São os auditores internos. Então aqui, observe que eles fazem parte da empresa, observe que eles estão dentro da empresa, estão no quadrado da empresa, esses auditores internos, ó, auditoria interna, tem a obrigação de fazer verificações no sistema de controle interno e apresentar sugestões de melhoria. Ele vai verificar se está tudo ok no sistema, se realmente está protegendo o patrimônio, enfim, apresentar sugestões para melhorar o sistema de controles internos. Agora nós temos, como nós já vimos lá no início do vídeo, nós temos aqui as nossas demonstrações contábeis. E lembrem-se que eu falei para vocês, pessoal, a auditoria surgiu da necessidade de apresentação de uma opinião imparcial sobre essas demonstrações. Tudo bem. Então, bastaria aqui, vamos lá, vocês se imaginem acionistas ou pessoas que gostariam de comprar, pretendem comprar ações da empresa. Bastaria para vocês uma opinião da auditoria interna sobre as demonstrações contábeis? Vocês ficariam satisfeitos? Provavelmente não. Provavelmente não aconteceria dessa forma. É por isso que nós temos a necessidade de uma auditoria mais imparcial, mais independente, que é a auditoria independente ou externa. Então, a auditoria independente, a auditoria externa, observem pelo desenho
que ela não faz parte da empresa. Ela está fora do quadrado da empresa. Ela é contratada. Olha aqui, olha, a gente fechando aqui, ó, a área da empresa. Opa. Então, a auditoria independente não faz parte da empresa. E o papel dela vai ser o quê? Emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Tá aqui, ó, opinião. Tranquilo, então? Então, temos aqui já muitas informações importantes. Diferença já básica aqui entre auditoria interna e auditoria independente. A auditoria interna faz parte da empresa, a auditoria independente está fora da empresa. Se a auditoria interna faz parte da empresa, eu posso dizer que são funcionários da empresa. Se a auditoria independente não faz parte da empresa, não são funcionários, para fazer um trabalho deverão ser contratados. Então, muitas informações importantes aqui. Tudo bem? Ah, professor, mas eu vi em algum lugar que a auditoria independente também faz uma análise nos controles internos. Não, tudo bem, a gente pode fazer isso aí, pode dizer isso. Vou mudar a cor de novo aqui, ó. A auditoria independente pode verificar ou deve verificar os controles internos. Por quê? Porque dependendo da qualidade dos controles internos, a auditoria independente vai executar mais testes ou menos testes. Se eu vou auditar uma empresa, não faço parte da empresa, fui contratado, eu preciso conhecer a empresa, conhecer os controles da empresa. Então, se eu tenho bons controles, eu posso aplicar menos testes de auditoria. Ah, mas por que isso? Não é melhor aplicar testes da mesma forma em tudo? Não, porque o auditor tem uma limitação muito grande de tempo, de pessoal, ele tem necessidade de priorizar o trabalho dele. É por isso que ele vai fazer isso. Olha, se está ok, os controles são muito bons, eu vou aplicar um maior número de testes, um menor número de testes. Agora, se os controles não forem bons, controles não são bons, né, eles não têm capacidade de prevenir as fraudes, os erros, enfim. O que é que eu vou ter que fazer em relação aos testes? Bom, eu vou ter que aplicar mais testes, né? É por isso que vocês já devem, aqueles que já estudam auditoria ou já estudaram, já devem ter lido, ouvido em algum lugar que a auditoria independente também faz avaliação nos controles internos. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Então vamos lá que o nosso vídeo não pode ficar muito longo também, senão a gente perde muito tempo. E eu queria lembrá-los de que quem quiser assistir o vídeo de modo mais rápido pode. Às vezes na aula eu falo de forma lenta, mas é possível vocês assistirem na área do aluno o vídeo de forma mais rápida. Põe aí 1,5 vezes mais rápido, 1,8, vocês vão ver que não vai ficar ruim de assistir não, tá bom? Vamos lá, auditoria governamental. Vamos fazer uma divisão aqui bem didática falando da auditoria tributária e de auditoria de gestão pública. Auditoria tributária, vamos dizer aqui que ela vai fazer a verificação. O trabalho do auditor fiscal, a gente fala o nome do cargo, auditor fiscal da Receita Federal. Ele vai fazer auditoria? Sim, vai fazer auditoria. Ele vai comparar o padrão, vai verificar o que ele encontrou propriamente dito e vai fazer essa comparação. Então, é uma auditoria com foco tributário. E eu vou ter um segundo viés da auditoria, que é o viés da gestão. A preocupação com a melhoria da gestão, a preocupação em melhorar a gestão. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho agora nessa classificação de auditoria governamental, particularmente no campo interno e externo, porque também surgem muitas dúvidas quando o pessoal começa a estudar auditoria sobre, peraí, então quer dizer que o TCU é auditoria independente, auditoria externa? Vamos dar uma olhada agora, vocês vão entender bem isso aí. Mais um desenho, ou meio desenho para eu completar, senão os quadrados ficam muito ruins aqui desenhados à mão. Vamos lá então. Não sei se vocês já estudaram, nesse ponto do curso, auditoria anteriormente, mas com certeza já estudaram direito constitucional. Então, em direito constitucional, vocês já devem ter aprendido que um cidadão chamado Montesquieu, há muitos anos, criou a tripartição de poderes, ou idealizou a tripartição de poderes. Peraí.
tripartição de poderes. Ou seja, idealizou a existência de tripartição de 3 poderes. Não é isso? Então, vamos colocar em cada quadrinho aqui um desses poderes idealizados lá por Montesquieu. Então, vamos colocar aqui, ó, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tá ok? Tripartição de poderes. Agora, nós que somos concurseiros sabemos que alguns órgãos, algumas estruturas não fazem parte de nenhum dos poderes. E aí eu vou colocar essa estrutura aqui, para fins didáticos na nossa aula, como se fossem 2 poderes. Mas não adianta o aluno falar, professor, o Ministério Público, eu vou colocar aqui, ó, o Ministério Público não é um poder propriamente dito por causa da tripartição, eu sei, e aí eu reforço. Esse aqui é didaticamente falando. O Ministério Público não faz parte de nenhum dos poderes e o TCU também não faz parte de nenhum dos poderes. Isso aí a gente vai ver no vídeo adequado, no vídeo específico para isso. O TCU não faz parte do Poder Legislativo, é um órgão auxiliar, né, que auxilia o Poder Legislativo na sua função de controle externo. Mas, pois bem, a gente pode encarar cada um desses poderes, desses 5 poderes, como uma grande empresa. Então, cada um desses poderes vai ser uma grande empresa. Fiquem tranquilos que eu não vou circular todos não, tá? Só os primeiros. Então, vamos lá. Esses poderes, ou seja, essas grandes empresas que são independentes, têm um patrimônio, têm um sistema de controles internos para controlar esse patrimônio e, naturalmente, vão precisar fazer uma verificação desses controles. Vão precisar de uma auditoria interna. Então, para cada um desses poderes, eu vou ter uma auditoria interna que eu vou chamar de sistema de controle interno, porque a própria Constituição Federal diz que nós vamos ter um sistema de controle interno integrado dentro de cada um dos poderes. Então, vamos lá. No Poder Executivo, eu tenho lá o Ministério da Transparência e CGU, né, antiga CGU, até hoje a gente fala Controladoria Geral da União, mas é Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O Ministério da Transparência, a CGU, é o órgão responsável pelo controle interno, pela verificação dos controles em todo o Poder Executivo Federal, exceto no Ministério da Defesa, no Ministério das Relações Exteriores e na Casa Civil, incluindo aqui também a AGU. Tranquilo? Então esse seria vamos chamar aqui de auditoria, de sistema de controle interno desse Poder Executivo. No Legislativo eu também tenho. No Legislativo, eu tenho lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eu tenho secretarias de controle interno. E no Judiciário? No Judiciário também, eu vou ter lá, ó, STF, STJ, os demais tribunais, eu vou ter também secretarias, estruturas de controle, vamos colocar aqui secretarias de controle interno também para padronizar. Tranquilo? Ministério Público da União, mesma coisa. Uma grande empresa, Ministério Público da União, tem lá a sua audite ou audinte, responsável por esse controle interno do Ministério Público da União. E o TCU também tem? Bom, o TCU também tem, ele tem uma Secretaria de Controle Interno, que é a SECOI, responsável por esse controle interno. Tá ok? Então, pessoal, a gente pode ver aqui que dentro de cada empresa, né, executivo, legislativo, judiciário, MPU, TCU, nós temos esse sistema de controle interno. E, de maneira mais imparcial, eu vou ter o que eu chamei lá atrás de auditoria externa. No nosso caso aqui, auditoria do controle externo, que é o TCU. Então, o TCU vai verificar, vai realizar essa auditoria do controle externo em cada uma das empresas, dos poderes. Então, aqui a gente já pode tirar essa ideia. Tranquilo? Pessoal, ficou fácil entender isso aqui? É claro que em outros vídeos a gente vai aprofundar, quando for necessário vai dar uma prioridade. Nós temos vídeos também sobre auditoria governamental, não se preocupem. Prosseguindo então, agora a partir
desse momento, nós vamos falar da auditoria interna e da auditoria independente, dando um foco maior para que a gente possa, daqui a pouco, entender a diferença entre elas. Se vocês, nesse vídeo, terminarem de assistir o vídeo e souberem a diferença, as diferenças entre auditoria interna e auditoria independente, vocês vão ver que vão acertar todos eles, todas as questões de prova sobre esse assunto, porque elas são muito simples, costumam ser muito simples, basta que a gente entenda bem isso aqui. Tranquilo? Auditoria interna, então. Vamos ver o que tem de novo aqui. A auditoria interna, como nós já vimos várias vezes nesse vídeo, é uma auditoria que faz parte da empresa. Então, ela está vinculada à empresa de maneira organizacional, como nós já vimos. Então, o auditor interno é funcionário da empresa, ele usa computador da empresa, ele usa ser funcionários da empresa, enfim, recebe salário da empresa, tá ok? Então, a auditoria interna vai realizar uma atividade de avaliação independente da empresa. Espera aí, professor, não entendi nada agora. Você falou que eu tenho auditoria interna e independente, mas a auditoria interna vai fazer uma avaliação independente dentro da empresa? Vem para mim aqui que eu vou explicar com calma. Olha só. Embora a auditoria interna faça parte da empresa, ela precisa emitir uma opinião, emitir sugestões de melhoria de forma mais independente possível. A gente costuma falar de autonomia. A gente costuma dizer que a auditoria interna precisa ter autonomia. E, naturalmente, essa autonomia vai dar para ela algum grau de independência. Ela é dependente da empresa, como eu já disse, em relação aos funcionários, em relação ao material que ela utiliza, em relação ao salário que os auditores recebem, mas ainda assim ela precisa agir com autonomia, com o maior grau de independência possível. Tranquilo? Particularmente em três momentos. Três momentos. Primeiro, quando for decidir o que vai auditar. É o momento que a auditoria interna tem que ter autonomia e independência. Não, eu quero auditar esse processo. Eu quero auditar essa área. Primeiro momento. Segundo momento, decidir a maneira de auditar. Olha, eu vou aplicar questionários naqueles funcionários, eu quero ver os balanços aqui, eu quero ver as demonstrações contábeis, eu quero ver os contratos da empresa. Decidir a maneira de auditar é o segundo ponto importante para que a auditoria interna tenha essa autonomia, essa independência. E o terceiro ponto é na hora de emitir o seu relatório. Ela precisa ter autonomia de escrever no relatório o que ela entender como sendo adequado para aquelas circunstâncias identificadas na auditoria. Tudo bem? Mas a auditoria independente não é independente? Sim. Se nós formos fazer uma comparação, é natural, é óbvio que a auditoria é independente, até pelo nome, até pela obrigação dela de emitir uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis da empresa, a gente vai dizer que a auditoria independente é mais independente do que a auditoria interna. Tudo bem? Vamos voltar para o slide então? Então, é uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, como nós já vimos, para verificar as operações e emitir uma opinião. Não me interessa, como gestor, ter uma opinião de uma auditoria independente que não teve autonomia, não tem independência, ou melhor, de uma auditoria interna que não teve autonomia, não teve independência, está toda vinculada, é difícil demais, né? Eu aceitar isso. Então, eu preciso dessa opinião a mais independente, a mais autônoma possível. A auditoria interna serve, e esse tópico aqui agora é muito importante. Vou fazer igual aluno quando começa a estudar, hein? Vamos lá. A auditoria interna serve para auxiliar a administração no cumprimento de seus objetivos. Vou eliminar tudo, porque é muito importante. Então, a auditoria interna serve para auxiliar a administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos. O objetivo principal dela não é identificar fraudes e erros, não é punir o gestor, não é verificar demonstrações contábeis. O objetivo da auditoria interna, mais uma vez, é auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Os objetivos da administração que devem ser, como nós já vimos, os mais próximos possível dos objetivos do proprietário da empresa, dos acionistas. Tudo tranquilo? Então, esse ponto do slide aqui eu vou colocar como sendo muito importante.
Cai na prova, né? Cai em prova. Vamos lá, então. E a auditoria externa? A auditoria externa não faz parte da empresa, eu já falei que ela é contratada, eu já falei que ela tem que emitir uma opinião imparcial. Pois bem, a auditoria externa é executada por profissional independente, nós já falamos sobre isso, sem ligação com a empresa, tendo sua atuação regulada por contrato. Então, o que faz o auditor externo entrar na empresa e fazer a auditoria? O cumprimento de um contrato que é assinado entre a empresa auditada e o auditor, ou a firma de auditoria. Então, ocorre exatamente isso. A empresa auditada, a empresa vai ser auditada, escolhe uma empresa de auditoria, contrata a empresa, faz a negociação, contrata a empresa também, a firma de auditoria vai decidir se pode aceitar ou não, nós vamos ver em outro vídeo a questão da aceitação também, mas o objetivo, então, é contratar uma firma de auditoria para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Nós já vimos esse segundo parágrafo, que sua função é dar credibilidade às demonstrações contábeis, examinadas dentro dos parâmetros de normas de auditoria e princípios contábeis. Então aqui, esse ponto também é muito importante. Muito importante. Qual é a função da auditoria externa? Dar credibilidade às demonstrações contábeis. Como que ela faz isso? Emitindo uma opinião imparcial, uma opinião independente sobre essas demonstrações. Tudo bem? E quem é, então, o cliente, o principal cliente dessa auditoria externa? É o público externo da empresa. Então, o principal cliente é o público externo. Por que é o público externo? Porque o público interno, a administração da entidade, já teve acesso ao trabalho de outro auditor, ou teria acesso ao trabalho de outro auditor, que é do auditor interno. O maior interessado, na auditoria externa, a administração da empresa também vai querer conhecer o resultado, é lógico, é claro, mas o principal usuário, o maior interessado, o usuário final dessa informação é o público externo, é aquele que eu falei lá atrás, olha, tem aqui o acionista, né, o novo proprietário da empresa, é o acionista, pois bem, é exatamente isso aí. Tranquilo até aqui? E o que tem de igual na auditoria externa para auditoria interna, ou na auditoria independente para auditoria interna? Bom, semelhanças. A principal semelhança entre a auditoria interna e a externa está relacionada aos métodos de trabalho. Então, os métodos de trabalho da auditoria externa e da auditoria independente são muito semelhantes. E aí vocês vão ver no vídeo, num vídeo próximo, quando nós tratarmos dos testes e procedimentos de auditoria, que os testes de auditoria, os procedimentos podem ser utilizados tanto na auditoria interna quanto na auditoria independente. Ou seja, os métodos de trabalho são muito parecidos. Além disso, as características do auditor também são muito semelhantes. Vamos dar um exemplo aqui de uma característica do auditor que é importante tanto para o auditor interno quanto para o auditor independente. Ceticismo profissional. O que é o ceticismo profissional? Isso também cai em prova. Ceticismo é a característica que o auditor tem de duvidar. É a capacidade que o auditor tem de duvidar das informações a que ele tem acesso. Então é aquele que é cético, é aquele que tem que ver realmente, tem que confirmar para ver se é isso mesmo. Tá ok? Então, ceticismo profissional é uma característica que tanto o auditor independente quanto o auditor interno precisam ter. Outra característica, nós já falamos até da independência. Ele tem que atuar da forma mais independente possível. Então, tanto o auditor interno quanto o auditor independente tem que atuar da forma mais independente possível. Então, veja que as características do auditor são muito semelhantes. E, além disso, a gente pode dizer que o processo de auditoria como um todo é muito semelhante. O processo como um todo. Então, eu vou ter que planejar bem a auditoria, verificar como é que eu vou aplicar os meus testes, eu vou ter que executar, nós já vimos que os testes são muito semelhantes, e eu vou ter que emitir relatórios. Embora os objetivos dos relatórios sejam diferentes,
Porque nós já vimos que o objetivo de é apresentar, da auditoria interna, é apresentar sugestões de melhoria dos processos. Os objetivos do relatório do auditor independente é apresentar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Embora os objetivos sejam diferentes, a forma é semelhante. Pessoal, a forma, tá? Não estou dizendo que são iguais, ó. A forma de relatório é semelhante. Tudo bem? Então, semelhanças. Planejamento, execução, relatório, ou seja, a maneira, o processo é muito parecido, as características do auditor, um auditor, tanto um quanto o outro vão ter características semelhantes, os métodos de trabalho em geral são bastante semelhantes, tudo bem? Agora a gente vai, isso aqui é o que normalmente não cai muito, agora a gente vai para o que cai, que é o que? São o que? As diferenças entre a auditoria interna e auditoria independente. Então, nós já temos um quadro aqui, é um quadro adaptado, eu não coloquei o autor aqui, não me lembro se era Crepaldi, mas enfim, auditoria interna e auditoria externa, e nesse quadro aqui eu vou ter uma série de elementos que vão ser diferentes em cada um dos tipos de auditoria. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, o sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o auditor, é o sujeito que vai fazer a auditoria, tá bom? Então vamos lá. Sujeito da auditoria interna, nós já vimos. Se eu perguntar isso agora numa prova para vocês, vocês vão dizer, é um funcionário da empresa. Que empresa? A empresa auditada, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui até funcionário da empresa auditada. Tudo bem? E o sujeito da auditoria externa é um profissional independente. É um profissional independente que pode ser um auditor individualmente ou uma firma de auditoria. Auditor é uma firma. Então, o sujeito da auditoria interna é funcionário da empresa, da auditoria externa é um profissional independente. Já vimos isso, vimos várias vezes, não tem como errar. Ação e objetivo. Qual é a ação? Em que ponto o auditor interno vai trabalhar? Qual é o objetivo dele? Examinar os controles e a gestão. Então, o auditor interno vai examinar os controles internos, vai examinar a gestão e vai apresentar propostas de melhoria para esses controles e para essa gestão. Essa é a ação, o objetivo do auditor interno. E do auditor independente, olha só, nada de novo do que nós já falamos ao longo da aula. Examinar as demonstrações contábeis. Tranquilo? Então, até aqui, né, vocês têm condições de acertar todas as questões que caírem sobre isso e é natural que sejam tópicos que sejam bem cobrados pela maioria das bancas, ESAF inclusive, ESAF, FCC, FGV. Nós vamos ver na resolução de exercícios. Finalidade da auditoria interna, promover melhorias nos controles e na gestão. Também não tem novidade nenhuma. Se eu estou examinando os controles e a gestão, qual é a finalidade? Promover melhorias, apresentar melhorias. E a finalidade da auditoria externa ou independente, opinar, emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Que opinião vai ser essa? Vai ser dizer se essas demonstrações foram elaboradas de acordo com o relatório financeiro aplicável, que a gente vai ver daqui a pouco, e vai ver em outros vídeos também quando falar de relatório. Eu tenho um padrão, um relatório padrão, lembra que eu falei que eu tenho que comparar o que deveria ser com o que é efetivamente? Pois bem, exatamente isso aí. Eu preciso opinar sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com esse relatório financeiro aplicável. Além disso, eu vou verificar também, eu vou emitir uma opinião sobre as distorções, a presença ou não de distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Tudo bem até aqui? Pessoal, até aqui o quadro está decorado, está muito simples. Vamos lá para o relatório agora. O que o relatório da auditoria interna vai trazer? Já vimos, recomendações. Se eu vou promover melhorias, se eu estou verificando controles e gestão para melhorar a gestão, o que eu vou ter que apresentar? No relatório de auditor interno, recomendações. Então lembrem-se que a auditoria interna não vai apresentar a proposta de punição, não vai querer punir o gestor, não vai querer apontar simplesmente fraudes e erros. O foco, vejam, o foco
do relatório do auditor interno é a apresentação de recomendações. Tranquilo? Então vamos lá. E o foco da auditoria externa, foco do relatório é emitir um parecer, emitir uma opinião, tá bom? Então a opinião, eu opino em relação a esse relatório e essa opinião é materializada no relatório, ou melhor, eu opino sobre as demonstrações contábeis e essa opinião é materializada por meio de um relatório, tá bom? Olha só, vou colocar do lado aqui, deixa eu ver, eu botar na caneta preta, olha só aqui, pessoal, até 2009, lembra que eu falei para vocês no vídeo que em 2009 nós tivemos a mudança nas normas de auditoria? Pois bem, até 2009 o CFC se referia a parecer do auditor independente. Em 2009, as normas de auditoria trouxeram a denominação relatório do auditor independente. Bom, vamos lá. São iguais, são diferentes, é a mesma coisa. Então, o documento denominado anteriormente parecer passou a ser denominado relatório, mas muitas bancas de concursos, não me lembro a ESAF no último concurso da Receita, mas muitas bancas ainda utilizam a FCC em vários concursos, ainda utiliza a denominação parecer, tá ok? Não tem diferença, não tem problema nenhum aqui. Para você, estudando para o concurso, né, para os nossos alunos, parecer e relatório aqui terão o mesmo significado. Grau de independência, já vimos isso também, está fácil preencher. Pessoal, se eu tivesse colocado esse quadro aqui em branco, eu tenho certeza que todos vocês teriam condições de preencher. Vamos lá, com tudo que nós já falamos na aula. Grau de independência da auditoria interna menor, nós já vimos, faz parte da empresa, e o grau de independência da auditoria externa ou independente é um grau de independência maior. Tranquilo até aqui? Interessados no trabalho, também já vimos. Quem é o maior interessado no trabalho da auditoria interna? A administração da empresa. Eu contrato pessoas para a minha empresa para fazerem parte do corpo de funcionários como auditores internos para emitir sugestões de melhorias nos controles, na gestão e assim por diante. Tudo bem? E também já vimos que os maiores interessados no trabalho da auditoria independente é o público em geral, mas a empresa também, natural, que ela também se preocupe com o resultado. Qual é a responsabilidade do auditor interno? Eu não lembro, eu não vi isso na aula. Bom, só pensar com calma. Se ele faz parte da empresa, se ele é o funcionário da empresa, ele vai ter uma responsabilidade trabalhista. E o auditor independente que não faz parte da empresa? Bom, aí ele vai ter uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal. Criminal, sim, claro, criminal. Vamos vir aqui que olha só, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou dizer para vocês qual é o maior patrimônio do auditor. O maior patrimônio do auditor é sua credibilidade. Por quê? Se uma empresa de auditoria não atuar com qualidade, não seguir as normas, não fizer um bom trabalho num determinado ano, se essa empresa passar a ser conhecida como uma empresa de auditoria sem credibilidade, ela não será contratada novamente. Nenhuma empresa vai contratar uma empresa de auditoria que não dá credibilidade, já que o objetivo da auditoria independente é aumentar a credibilidade, promover a credibilidade das demonstrações contábeis, não é isso? Então, a responsabilidade do auditor é muito grande. É por isso que ele tem uma responsabilidade profissional perante o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade. Ele tem uma responsabilidade civil, logicamente, ele está cuidando, ele está apresentando informações sobre o patrimônio das pessoas, o patrimônio de uma empresa. E da mesma forma o criminal. Se ele se envolver, tiver algum desvio ético no trabalho, se envolver em alguma fraude que porventura a empresa tenha realizado para encobrir essa fraude, ele vai responder criminalmente também, ok? Nós temos casos históricos de empresas muito grandes, em outros vídeos a gente vai ver isso, mas empresas de auditoria muito grandes que praticamente faliram na época dos escândalos, os grandes escândalos do início dos anos 2000.
empresas nos Estados Unidos que quebraram e a empresa de auditoria acabou também sendo prejudicada porque perdeu credibilidade. Tudo tranquilo? Então não precisa decorar também, é só lembrar, o auditor interno é funcionário, então é trabalhista. E o auditor independente está lidando com o patrimônio, né, ele tem que ter credibilidade, ele vai ter que responder profissionalmente perante os órgãos de classe, ele vai ter que responder civil e criminalmente também. Era o único ponto daqui que a gente não tinha aprofundado. E vou voltar para o slide então, que nós temos um último tópico desse quadro, que também é muito importante. É muito importante. E como eu não falei nele ainda, eu vou marcar aqui com marca-texto. Não sei se vai ficar bom ou não, mas vamos tentar com marca-texto aqui. Olha só. Continuidade do trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho do auditor interno é contínuo. O trabalho do auditor interno é contínuo. Por que é contínuo? Porque ele é funcionário da empresa. De novo, pessoal, ele é funcionário da empresa. Então, ele está ao longo de todo o ano, ao longo do ano todo, ele está na empresa, ele está atuando sobre os processos da empresa, verificando, aplicando procedimentos. É um trabalho mais contínuo, um trabalho mais aprofundado, inclusive. E a auditoria externa? E o trabalho da auditoria externa é periódico. Lembra que eu falei para vocês que o auditor externo é contratado? Pois bem, se ele é contratado, ele não vai ficar o ano inteiro trabalhando na empresa. Quando a empresa precisar emitir uma opinião, de uma opinião independente sobre as demonstrações contábeis, e as sociedades anônimas, por exemplo, a todo ano, anualmente precisam disso, vão contratar uma empresa e a atuação desse auditor, a empresa de auditoria, e a atuação desse auditor vai ser periódica. É por isso que os testes de auditoria independente não costumam ser tão aprofundados que como o da auditoria interna. Como eu disse, está o ano todo ali, vai poder aprofundar testes, vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Tudo tranquilo? Pessoal, esse slide é muito importante, ele resume o que nós falamos, tá? Não adiantava eu vir direto para o slide, porque é importante a gente ter uma base doutrinária um pouco maior. Mas esse slide é muito importante. Eu, no lugar de vocês, marcaria esse slide, porque se vocês souberem tudo que está aqui nesse slide, vão muito competitivos para a prova em relação a essa matéria, logicamente. Tá ok? Papel da auditoria interna. Vou repetir um pouquinho, mas olha só. Por que eu coloquei esse slide assim? Porque algumas bancas, no edital, colocam auditoria interna e externa, 2 pontos, papéis. A gente não pode confundir quando o edital vier assim, se for o caso do nosso edital, se vier dessa forma, a gente não pode confundir esse papel, que seria a atribuição, o objetivo, com os papéis de trabalho da auditoria interna ou da auditoria independente, que a gente vai aprender também em outro vídeo. O que são os papéis de trabalho? Tudo bem? Então vamos lá. O papel da auditoria interna nós já vimos, que é auxiliar a administração no cumprimento de seus objetivos, identificando oportunidades e estratégias para minimizar os riscos inerentes à atividade da organização a qual faz parte. Eu vou fazer aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre riscos, mas como falamos aqui de risco inerente, eu vou fazer uma rápida explicação aqui sobre esse risco. Olha só. O risco de auditoria tem 3 braços, vamos chamar de braços, que é o risco inerente, é o risco de controle e é o risco de detecção. O risco inerente, vamos para o primeiro aqui, que é o que eu quero explicar, principalmente. O risco inerente é aquele risco que já faz parte da atividade da empresa. Vem para mim aqui, olha só. O risco inerente já faz parte da atividade da empresa. Independente se eu tiver bons controles internos, se eu tiver uma boa auditoria interna, contratada uma boa auditoria independente, a minha empresa, por existir, simplesmente por existir, já tem determinado risco inerente. É um risco que todas as empresas se sujeitam. Vamos dar um exemplo de uma empresa com um risco inerente, ou seja, um risco de atividade, da própria atividade muito alto. Uma empresa aérea.
Uma empresa aérea lida com vidas humanas todos os dias. Se o avião tiver um problema, se o avião tiver um acidente, normalmente são acidentes fatais e causam uma comoção muito grande. Por quê? Porque concentra um grande número de pessoas no mesmo acidente. Então, é uma empresa que traz um risco inerente muito alto. É por isso que uma empresa aérea tem controles internos muito fortes, tem uma auditoria interna muito forte para poder equilibrar esse risco inerente alto que ela tem. Então, risco inerente é esse risco da própria atividade. Independente de ter ou não controles internos, auditoria interna, eu vou ter um risco inerente na minha empresa. Um outro exemplo, empresa de segurança patrimonial armada. Eu contrato um funcionário, dou uma arma na mão dele e coloco lá no banco, falo, faça a segurança do banco. Então, a probabilidade da empresa sofrer uma responsabilização, caso aquele funcionário não age adequadamente, estando armado, é muito grande. Então, o risco inerente já é alto. Por isso que, da mesma forma, os controles devem ser melhores e a auditoria também. Tranquilo? Vamos voltar aqui agora que a gente vai falar do risco de controle. Risco de controle também é muito simples, eu costumo falar isso nas nossas aulas, né? Nos nossos vídeos. É uma matéria simples. O risco de controle, como o próprio nome diz, é o risco de que os controles internos não consigam identificar as fraudes e erros, os problemas que eventualmente tenham nas demonstrações ou na atividade da empresa. Então é o risco de que os controles internos não sejam bons. Lembra que eu falei? Se eu tenho um risco inerente alto, eu preciso ter um bom controle para diminuir o meu risco de controle e equilibrar isso. Então, o risco de controle é o risco do controle interno, do sistema de controle. E o risco de detecção é o risco de que a auditoria, vou colocar aqui, auditoria, é o risco de que a auditoria não consiga identificar os problemas que eventualmente ocorram, não consigam identificar as fraudes e erros que eventualmente ocorram, as distorções que eventualmente ocorram no objeto. Tranquilo? Prosseguindo então, papel da auditoria interna. Assessorar a administração da entidade na prevenção de fraudes e erros. Espera aí, professor, você falou num outro slide que não é, o objetivo dela não é identificar fraudes e erros. Sim, ela não existe para isso, o objetivo não é esse. O que a auditoria interna vai fazer é assessorar a administração na prevenção de fraudes e erros. O papel dela é assessorá-la no cumprimento dos seus objetivos. Tudo bem? Informando-a por escrito e de maneira reservada quaisquer indícios de irregularidades detectadas no decorrer do trabalho. Ah, mas por que por escrito, de maneira reservada? Às vezes cai numa questão, eu não vi questão da ESAF ainda assim, mas às vezes cai numa questão, um tópico desses, falando sobre se é por escrito, se é de maneira reservada. É só vocês imaginarem o seguinte, sou auditor interno, faço parte da empresa, estou auditando áreas que também fazem parte da empresa, naturalmente. São meus colegas de trabalho, funcionários da empresa. Se eu identificar uma fraude, um erro, eu vou apresentar verbalmente para a administração ou eu vou apresentar por escrito? Eu tenho que apresentar por escrito para me resguardar. Tudo bem? Além disso, eu tenho que apresentar de maneira reservada, porque eu preciso resguardar também o gestor ali que está sendo auditado. Eu não posso acusar, apresentar uma série de informações e depois verificar. Então tem que ser de maneira reservada também. Além do que de maneira reservada, você também vai se resguardar, vai proteger a pessoa do auditor. Tudo bem? Vou colocar num cantinho aqui também. Vou aproveitar para falar da diferença entre fraude e erro. Muito simples mesmo. Ó. Fraude e erros são diferentes. Por quê? A fraude é intencional. E o erro é não intencional. Isso aqui é muito simples. Eu vou falar na aula, no vídeo, sobre fraudes e erros, mas é muito importante vocês já verem, porque é muito simples, não tem mistério, tá bom? Então, fraude é intencional, o erro é não intencional. Exemplo de uma fraude, eu burlar a data de nascimento de um dependente lá do funcionário para que ele possa continuar recebendo um determinado auxílio que só pode receber até determinada data, até determinada idade, por exemplo. Eu tive a intenção de burlar, tive a intenção
de burlar o processo, burlar aquela ação. Já o erro não, é não intencional. Olha, o gestor, o administrador interpretou mal a norma, interpretou a norma de forma inadequada. Então, não houve intenção, não houve dolo, tá bom? Vamos chamar aqui para o pessoal do direito de dolo e culpa, né? A fraude e o erro. Tranquilo até aqui? E o papel da auditoria externa, agora a gente vai colocar um trechinho aqui da NBC TA 200. Essa norma, como eu disse, hoje é a principal norma de auditoria independente das demonstrações contábeis, é a base para uma série de normas. Nós vamos estudar em outro vídeo a NBC TA 200, mas já vamos adiantar aqui, o papel da auditoria externa, como nós vimos, aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Isso aqui, eu não gosto de falar para decorar, não. Quem tem aula comigo nos PDF, vocês sabem muito bem, pelos PDF, que eu digo, olha, não fica decorando, não precisa decorar. Porque se eu falar para vocês decorarem NBC T200, vocês vão falar, poxa, Claudemir, você falou isso, mas o professor de Constitucional mandou decorar tudo lá, o Ricardo Vale mandou decorar tudo de Constitucional, o Eric Alves mandou decorar tudo de Administrativo. Como é que eu faço para decorar tudo? Então, não vamos decorar aqui não, tá? Ainda mais que as normas de auditoria têm uma escrita um pouco mais pesada, um pouco mais complexa, não complexa do entendimento, mas porque são parágrafos longos, tá ok? Então, nesse trechinho aqui, a gente tira aqui informações que a gente já comentou ao longo da aula. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, emissão de uma opinião, se as demonstrações contábeis estão em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. O que é uma estrutura de relatório financeiro aplicável? É uma estrutura de relatório financeiro aplicável àquele tipo de empresa. Ou seja, é o que deveria ser, né, a estrutura que deveria ter os relatórios da empresa. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Visto toda essa parte teórica, nós vamos agora passar para algumas questões de prova. A gente vai começar com algumas questões da ESAF, e aí a gente vai passar então para outras questões de FCC e FGV. Então vamos lá. Sobre primeira questão, eu coloquei despenca na prova porque o objetivo da auditoria independente, eu falei para vocês em vários momentos que é a base do conhecimento da nossa matéria. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre a auditoria independente, é correto afirmar que tem por objetivo. Vamos lá. Objetivo da auditoria independente. Letra A. Auxiliar a administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos. Isso está certo? Está certo isso? Não. Por que que não está? Porque esse é um objetivo da auditoria interna. Então vamos colocar aqui, ó, cada um tem uma forma de responder questão, tem gente que vai colocando certo e errado aqui do lado, tem gente que dá uma lida como um todo. Eu vou ler aqui cada tópico, a gente vai comentando cada tópico como sendo certo e errado, tá bom? Então, sobre a auditoria independente, é correto afirmar que tem por objetivo auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos? Não. Aqui, como nós já vimos, é auditoria interna. B. Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento da gestão e dos controles internos. Ou seja, subsídios, recomendações. Está certo isso em relação à auditoria independente? Não, não está. Então, errado também. Também auditoria interna. C. Levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio? Não, também não. Isso aqui é perícia contábil. É o objetivo da perícia contábil. Letra D, emitir parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis. Então, o gabarito da questão é a letra D. Aí a gente vai ler a última alternativa. Bom,
Eu sugiro que o candidato, quando vai fazer a prova, ele lê todas as alternativas. Mas vamos lá então. Recomendar soluções para as não conformidades apresentadas nos relatórios. Vejam bem, ó, recomendar. Também está errado, auditoria interna. Tudo bem, pessoal? Professor, essa aí está muito fácil, não valeu. Valeu, ESAF, tá? Então, a ESAF é uma banca pesada, uma banca exigente. Vejam que não é uma questão tão difícil e uma prova também não tão antiga. Segunda questão, a respeito dos objetivos da auditoria interna e da auditoria independente, é correto afirmar que? Bom, aqui a gente vai usar um pouquinho do paralelo que nós vimos na parte teórica, naquele quadro que nós vimos as diferenças entre uma e outra. Então, objetivos da auditoria interna e da auditoria independente. É correto afirmar. Vamos lá, então. Vamos ver o que é correto afirmar aqui. A. O objetivo da auditoria interna é apoiar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Está certo isso? Perfeito. Auditoria interna, apoiar a administração no cumprimento de seus objetivos. Enquanto da auditoria independente é a emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis. Tá certo isso, pessoal? Tá certo. A primeira alternativa é a alternativa correta. É aquela hora que o candidato se afoba e fala, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Aí ele marca, né, e vai embora para outra. Bom, aí vai de cada um. Vamos olhar rapidinho as outras alternativas para a gente poder ver aqui. Vamos lá, então. Letra B. A auditoria interna se preocupa em avaliar os métodos e as técnicas utilizadas pela contabilidade, enquanto a auditoria externa cuida de revisar os lançamentos e demonstrações contábeis. Bom, a gente pode dizer aqui que está invertido. Vamos ver se daria certo. A auditoria externa se preocupa em avaliar os métodos e as técnicas utilizadas pela contabilidade? Sim, ela está avaliando. Então, vamos inverter aqui. Ó. Ela está avaliando a maneira como as demonstrações contábeis foram elaboradas. Enquanto a auditoria externa, na verdade, a auditoria interna, cuida de revisar os lançamentos e demonstrações contábeis. A auditoria interna pode revisar os lançamentos e as demonstrações contábeis? Sim, ela pode revisar, ela faz parte da empresa. Não há impedimento para isso. O que ela não vai fazer é emitir uma opinião sobre a regularidade dessas demonstrações. Então, o B está errado, como nós já esperávamos. Letra C, a atuação de ambas não difere na essência, uma vez que os objetivos da avaliação é sempre a contabilidade. Não, não é sempre a contabilidade. Nós já vimos que os objetivos podem ser a gestão, os objetivos podem ter o foco nos controles internos, enfim, assim e assim por diante. Auditoria, letra D, a auditoria interna cuida em verificar os aspectos financeiros da entidade, enquanto a auditoria externa se preocupa com os pareceres a respeito das demonstrações contábeis. Bom, aqui, a auditoria interna, ela não cuida em verificar os aspectos financeiros da entidade, como nós já vimos. O segundo ponto está correto, enquanto a auditoria externa se preocupa com os pareceres a respeito das demonstrações contábeis. Não deixa de ser isso, né? Mas a primeira parte aqui, a auditoria interna não cuida em verificar os aspectos financeiros. Errado também. E letra E, o objetivo da auditoria interna é produzir relatórios demonstrando as falhas e deficiências dos processos administrativos, e os da auditoria externa é emitir parecer sobre a execução contábil e financeira. Esse aqui podia trazer alguma dúvida, mas comparando com a letra A, a gente não teria dúvida de qual marcar. Mas vamos lá, o que poderia ter dúvida aqui? Dizer que o objetivo da auditoria interna é produzir relatórios demonstrando as falhas e deficiências dos processos. Não, não é esse o objetivo. Lembre-se, o objetivo da auditoria interna é assessorar a administração no cumprimento de seus objetivos, tá ok? Ela pode realizar outros trabalhos, ela pode ter outros objetivos secundários, mas o objetivo dela é esse. Então, 2, gabarito letra A, vamos partir para a terceira questão. Uma questão um pouco mais antiga, de 2006, mas dá para a gente ver como é que ela foi elaborada. Em relação à auditoria interna, pode-se afirmar que, letra A, com relação às pessoas jurídicas de direito público, não é sua atribuição avaliar a economicidade dos processos,
visto que o objetivo do governo é de controle independente do valor. Não, está errado, a gente não estudou isso a fundo no nosso vídeo, mas vamos ver alguns tópicos aqui, alguns pontos que a gente pode dizer que está errado. Pessoa jurídica de direito público, ou seja, na auditoria governamental, é atribuição avaliar a economicidade dos processos, sim. Lembra lá no início da parte teórica que eu falei que a auditoria, tanto no campo público quanto privado, foi evoluindo, principalmente no público. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande com o desempenho, e o desempenho está atrelado à economicidade dos processos também. Tá ok? Visto que o objetivo do governo é de controle independente do valor, isso aqui está errado. Nós vamos estudar em vídeos futuros o conceito de materialidade. Então, o valor a ser auditado é muito importante. Né? Se for um valor muito pequeno, que não justifique, o custo-benefício não justifique, eu vou auditar um processo que me custou R$8.000 e vou gastar para isso R$20.000. Não faria sentido. Então, o valor depende, logicamente. Auditoria interna, letra B, é sua atribuição aperfeiçoar, implantar e fazer cumprir as normas por ela criadas em sua plenitude. Então, vamos lá. Aperfeiçoar, implantar e fazer cumprir. Errado, por quê? Quem é que tem a atribuição de aperfeiçoar, implantar e fazer cumprir as normas que ela criou? Em relação, logicamente, aos controles, em relação às normas internas. É a própria administração. Então, eu vou colocar aqui, ó, administração. A administração que tem essa atribuição e não a auditoria interna. Letra C, deve relatar as não conformidades sem emitir opinião ou sugestões. Está errado, nós vimos que a auditoria interna vai emitir sugestões para que sejam feitas essas correções. Quem vai realizar essas correções ou melhorias necessárias? A administração. A auditoria interna só vai sugerir. Tranquilo? Letra D, é seu objetivo prevenir fraudes ou roubos. Sendo que sempre que tiver quaisquer indícios ou constatações, deverá informar a administração de forma reservada e por escrito. Bom, nós vimos na parte teórica que a auditoria interna deve informar de maneira reservada e por escrito as fraudes ou erros que forem apresentar. Algumas dúvidas, alguns alunos têm dúvida quando lê isso, porque está falando de roubo, leva muito para o conceito jurídico, né, de furto, de roubo, mas não precisa. O que ele está dizendo aqui é que é seu objetivo prevenir fraudes ou roubos, poderiam ser fraudes ou erros. O roubo é um tipo de fraude? Sim, é prevenir fraudes, o objetivo dela. Lembra que a gente viu na parte teórica? É auxiliar a administração na prevenção, assessorar a administração na prevenção de fraudes e erros, enfim. Está correta essa alternativa, é o gabarito da questão. E letra E, sua função é exclusivamente validar os processos e transações realizadas, sem ter como objetivo assistir à administração da entidade no cumprimento de suas atribuições. Pessoal, nós vimos várias vezes ao longo da parte teórica da aula que isso aqui é atribuição da auditoria interna. Tudo bem? Vamos lá, além disso, a gente tem que tomar cuidado com essa expressão validar os processos, né? Validar os processos e transações. A administração é responsável por seus atos. Ainda que a auditoria interna faça uma avaliação, proponha sugestões, a administração é responsável por seus atos. Você não imagina, tudo que a administração for decidir, ela vai mandar para a auditoria para poder validar o que foi feito. Não é bem assim que funciona, tá bom? Como eu disse, é uma questão um pouco antiga, mas que ainda está perfeitamente válida para o nosso estudo atual. Prosseguindo no estudo das questões, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Auditoria interna, vou iluminar aqui para a gente não se perder. Auditoria interna deve assessorar a administração na prevenção de fraudes e erros, exatamente o que nós já vimos em outras oportunidades. Então, vamos colocar aqui, ó, é correto e incorreta, né? Então, vamos colocar aqui, ó, correta. Então, a auditoria interna deve assessorar, como nós já vimos, a administração na prevenção de fraudes e erros. Letra B, a auditoria
interna é independente e imparcial. Agora vai ser a confusão. Por quê? Porque eu falei lá atrás que a auditoria interna deve atuar com imparcialidade, deve atuar de forma mais independente possível. Mas aqui a ESAF está considerando o seguinte, olha, esse gabarito aqui é errado. Olha, a auditoria interna não é independente, ela é dependente da empresa. Concordam comigo? Por quê? Porque ela, como eu já disse, ela depende de computador, depende de mesa, depende de funcionário, salário, enfim, ela depende de tudo na empresa. Então, ela tem um grau de dependência da empresa auditada, tá certo? Mas ela deve atuar de maneira mais imparcial e mais independente possível. Mas ela tem um grau de dependência, ela é dependente. É por isso que essa alternativa, esse item está errado. E a letra C, ou melhor, e o item 3, fraude é o ato intencional. Que bom que nós já vimos isso. Fraude é o ato intencional de omissão praticado para manipular documentos, registros e relatórios. Então está correto, a gente viu que vejam alguns pontos aqui, ó. Intencional, manipulação. Quando a gente usa a expressão manipular, a gente não pode dizer que foi sem querer, né? A expressão manipular é uma expressão que demonstra dolo, né? Está demonstrando, olha, eu estou manipulando, eu manipulei sem querer, não, difícil, né? Então, 1 e 3 estão corretas e a 2 está incorreta. Gabarito da questão, alternativa E. Tudo bem? Pessoal, vem para mim agora que eu vou fazer um parênteses aqui que serve para todos os nossos vídeos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê questão anterior e a gente fala assim, a ESAF pensa dessa forma, a FCC pensa de tal forma, a FGV pensa dessa forma. Por quê? Porque quando a gente fala em banca, há uma banca, a ESAF. A banca ESAF nada mais é que um grupo de professores. É o professor A, o professor B, o professor C. Eles são contratados para elaborar X questões mais difíceis, outras mais fáceis. A banca vai concentrar essas questões depois e vai selecionar qual delas vai colocar naquela prova, naquele certame. Então a gente também tem que tomar cuidado quando fala, a banca diz assim, por quê? Observem que a questão que nós vimos há pouco é de 2005. Então, a banca pensa assim, depende, se for o mesmo professor que elaborou a prova lá atrás, que está com a mesma visão, está utilizando os mesmos materiais didáticos para montar a prova, né? Se for a mesma coisa, a gente pode dizer, não, a ESAF pensa dessa forma, o CESP, a FCC, a FGV, vale para todas elas, tá ok? Eu gosto de fazer esse alerta, estou fazendo esse alerta nesse vídeo, mas vale para todos os outros vídeos, porque muito cuidado com essa jurisprudência, porque a banca, na verdade, é formada por um grupo de professores, tá ok? E eu costumo dizer para os alunos também, e aí falo isso nesse vídeo, que a gente está tratando de conceito de auditoria, que o conjunto de alunos conhece muito mais a matéria do que nós professores, porque imagine milhares e milhares de pessoas estudando a fundo a matéria para passar num concurso. É natural que surjam ideias novas, é natural que você olhe uma questão e diga, essa questão não foi bem elaborada. E esse pensamento a gente não pode ter. O papel do candidato é receber a questão, tendo ou não tendo estudado, lembrando ou não lembrando, a questão bem montada ou mal montada, é dar a melhor opinião possível sobre aquela questão. É apresentar a melhor alternativa para poder acertar a questão. Tranquilo? Então, muito cuidado, eu quis fazer esse parênteses aqui nesse ponto, porque é uma questão um pouco antiga, e aí surgiu esse tópico aí falando da independência da auditoria interna. Tudo bem? Vamos voltar para as questões, então? Não é função da auditoria interna. Questão de 2004, ó, não é função da auditoria interna. Importante o não, o exceto, vocês já sabem disso melhor do que eu, né? Vamos lá então, letra A. A eficácia dos processos dos controles internos é função da auditoria interna? Sim, é uma das verificações que ela faz. Então, aqui como a gente vai pôr que é errado.
Eficiência dos sistemas de informações, ela vai verificar? Sim, a auditoria interna também pode verificar isso. A eficiência dos processos de produção, função da auditoria interna. Vamos lá. Vou fazer aqui o desenho da empresa, para a gente poder, antes, não ter dúvida sobre isso aí. Eu falei que existe a empresa, que nós temos um sistema para proteger o patrimônio dessa empresa, que é o sistema de controles internos. A denominação até 2009 era Sistema Contábil e de Controles Internos. A NBC 11 tratava dessa forma, tá ok? Então, quando essa questão foi elaborada lá atrás, a visão era o seguinte, olha, os sistemas em geral são atribuição da verificação da auditoria interna. E aí a banca entendeu aqui que a eficiência dos processos de produção não é função da auditoria interna essa avaliação. Hoje, atualmente, eu contestaria esse gabarito. Então, eu contestaria porque eu diria, olha, o papel da auditoria interna também é fazer uma verificação da possibilidade de melhoria nos processos de produção também, tá ok? Mas, na época, a ESAF entendeu dessa forma, reforça até o que eu acabei de falar em questão a essa jurisprudência, entre aspas, das bancas. Integridade do ambiente de controles internos está tranquilo, porque é mesmo a atribuição dela, a gente tem certeza disso, e economicidade dos controles internos também. Para esclarecer essa questão, eu preciso ainda fazer um comentário sobre a eficácia, a eficiência, a economicidade. Vou ser bem rápido, porque em outros vídeos a gente vai ter que aprofundar. Mas vamos lá então, eficácia. Quando eu falo em eficácia, eu estou falando do cumprimento de metas. Eficácia, cumprimento de metas. Ou seja, a minha meta é apresentar 10 encontros em determinado curso. A minha meta é escrever 8 PDF para determinado curso. Se eu apresentar essas 10 aulas em vídeo, se eu elaborar e publicar os 8 PDF, eu cumpri a minha meta, eu fui eficaz. Essa é a visão de auditoria. Para a auditoria é exatamente isso, tá ok? Ah, mas a aula foi boa, não foi? O PDF foi bom, não foi? Para a eficácia, nesse aspecto, não faz diferença. Tudo bem? Já a eficiência está relacionada ao esforço que eu vou desprender, aos meios que eu vou colocar, aos insumos, comparando com o produto. Ou seja, eu tenho que melhorar o meu produto com uma menor quantidade de insumos. E esse conceito se confunde muito com o conceito da economicidade, que está mais voltada para os aspectos financeiros, para o gasto em si. Aí vocês diriam, é a questão da economicidade, a aula lá não foi boa, ou a aula foi boa, valeu a pena, enfim. É a eficiência. Bom, o tempo que eu despendi, o esforço, o atendimento foi bom, não foi, enfim. São aspectos que a gente tem que considerar. E ainda uma outra que não tem na questão, a efetividade. Quando eu falo de efetividade em controle, regra geral, eu estou falando do impacto. Então, vou avaliar se determinado programa de governo está realmente atingindo seus objetivos, está trazendo impacto para aquela população. Vou dar um exemplo rápido. Programa lá de distribuição de renda do Bolsa Família. Qual era o objetivo? É redistribuir renda, diminuir as desigualdades, tirar o pessoal da miséria, enfim. Tem um determinado público-alvo. Se esse resultado estiver realmente trazendo impacto no público-alvo, eu digo que esse programa foi efetivo. Tudo tranquilo? Prosseguindo, então, é uma característica da auditoria interna, uma questão mais antiga ainda, característica da auditoria interna. Vamos lá. Letra A.
manter independência total da empresa. Não, a gente já viu que não, né? A auditoria interna tem um grau de dependência da empresa. Ser sempre executada por profissional liberal, também não. Pode ser executada por um profissional, ou melhor, ela é executada por um profissional que faz parte da empresa, tanto no campo público quanto no campo privado. Então, também está errado. Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras. Não, é uma atribuição da auditoria independente. Revisar integralmente os registros contábeis. É uma característica da auditoria interna. Observe o seguinte, olha a diferença. Eu não estou emitindo um parecer sobre as demonstrações, eu estou revisando. Integralmente, bom, aí depende. Depende do tempo que ela puder, depende de tudo, de uma série de fatores. Então, eu posso dizer que essa alternativa está correta. Então, é uma característica da auditoria interna, eu vou marcar até em amarelo aqui, revisar integralmente os registros contábeis, é uma característica. Ela pode até não realizar por falta de tempo, de meio, se ela não conseguiu fazer por determinado motivo, ou ela estava com outro objetivo naquele momento, mas é uma característica. E é uma característica da auditoria interna existir em todas as empresas de capital aberto. Tá? Não tem essa obrigatoriedade de auditoria interna. O que tem obrigatoriedade é de auditoria por uma firma de auditoria, de uma auditoria independente. Tá ok? Pessoal, vamos para mais uma questão. Essa aqui também, mais uma vez eu digo, esse tipo de questão cai muito em provas, sempre caiu. O objetivo geral da auditoria interna é atender a quem? Vamos lá, auditoria interna, nós vimos isso inclusive no quadro que nós estudamos. A administração, os acionistas, auditoria externa, gerência financeira ou a gerência comercial? Né? Pode responder todo mundo que é a letra A administração da empresa. A auditoria interna vai atender principalmente a administração da empresa. Ah, mas não vai atender os acionistas, né, que a gente pode considerar como sendo público externo? Secundariamente, o objetivo geral da auditoria interna é atender a administração. Quem vai atender prioritariamente o público externo é a auditoria independente. Tranquilo? A auditoria externa não tem nada a ver, a gerência financeira, a gerência comercial. Aí essas duas últimas aqui é só para o candidato que realmente não estudou e nada, nunca viu e acha que tem relação e vai errar a questão, porque nesse ponto está bem simples. Tranquilo? Questão 8. Preencha a lacuna com a expressão adequada. A compreende os exames, vou marcar aqui, você já deve ter até visto a resposta, mas vamos lá. Compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos, comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, sistemas de informações e de controles internos. Já sabem de quem que a gente está falando, né? Integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. De quem que a gente está falando aqui? Exatamente da auditoria interna. Aí eu vou fazer agora mais um comentário aqui para a gente entender o seguinte, olha só. Olha aqui, pessoal, muito importante agora, tá ok? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, auditoria interna. A auditoria interna, como nós já vimos 500 vezes ao longo do vídeo, ela tem o objetivo de auxiliar, assessorar a administração no cumprimento de seus objetivos. Mas na prática, como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso por meio de recomendações de melhoria, né? Recomendações nos processos. Recomendações nos processos da empresa. Processos vinculados, presta atenção, ao gerenciamento de riscos, aos controles internos e à governança corporativa. Então, essa é uma informação mais nova
que nós não comentamos ao longo da parte teórica da aula, mas que é importante a gente entender. Tudo bem? É um conceito moderno de auditoria interna. Eu vou apresentar recomendações para melhorias nos processos relacionados ao gerenciamento de riscos, aos controles internos, à governança corporativa. Então, basicamente, é esse o seu papel de maneira geral. E aí, nessa questão de 2006, a ESAF, que foi a banca que elaborou, cita, inclusive, o gerenciamento de riscos. É importante a gente ver isso, porque se numa próxima questão, no próximo concurso falar disso, qual é a relação da auditoria interna com o controle interno? Esse é fácil, nós já vimos. É verificar os controles internos, propor melhoria nos processos de controles internos. E na gestão de riscos? Qual é? Também é verificar a gestão de riscos, está adequada, e propor melhorias nos processos. E na governança corporativa, que a gente vai estudar em outro vídeo também, em outros vídeos, também é verificar, propor melhoria nos processos de governança corporativa. Tudo tranquilo? Pessoal, vamos agora dar um rápido intervalo, dar um intervalo de pouco mais de 10 minutos, tá ok? E a gente vem para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós vamos resolver mais alguns exercícios desse tópico, que são muito importantes, agora exercícios de outras bancas, e depois desses poucos exercícios que a gente vai resolver, nós vamos entrar na segunda parte da matéria de hoje, que é controle de qualidade em auditoria, que foi cobrada, tópico que foi cobrado nos últimos 2 concursos da Receita Federal. Vale a pena a gente dar uma olhada, principalmente porque é uma matéria simples, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá ok? Vamos dar um intervalo, não sai, né? Vai rapidinho, volta, não percam a oportunidade, observem que é uma aula que os nossos cursos extensivos são realmente completos, a gente está ministrando a aula toda aqui, vamos à noite, várias noites ministrando as aulas, então não percam essa oportunidade, voltem daqui a pouco depois do intervalo, tá ok? Muito obrigado, até daqui a pouco.